Então, vamos dar sequência. Agora, os exercícios 7, 8, 9, 10, eu priorizei a primeira parte da matéria. Por que eu fiz isso? Porque nos exercícios que eu fiz o vídeo, né, sobre o sistema glicolítico, sobre o sistema energético, ele foi embasado só na bioenergética. Eu não falei dos exercícios do início. E eles são importantes porque é conteúdo da prova também. Então, por isso que eu vou dar um enfoque maior nele aí, tá? Então, vamos seguir aqui. Número 7. Qual dos itens a seguir são considerados elementos ou compostos orgânicos? Essa aí eu quero que vocês façam para mim, tá? Podem responder lá no bate-papo, tá? Tá? Respondam lá no bate-papo. Quais dos itens são considerados elementos ou compostos orgânicos? E aí já eu dou uma explicação por quê, né? E aí, Paula, C6H12O6. Mais alguém? Seria a letra C. A glicose, né? Mais uma vez eu coloquei para a gente poder fixar, tá? Mais alguém aí com opinião diferente, igual de Paula? Vamos lá. Atenção, gente. Letra C, Jéssica, obrigado. Deixa eu ver quem conseguiu acessar. Adriele, Karen, Jéssica, Michele, Pedro e Jaqueline. Tá? Então, vamos lá. Gente, é letra C mesmo. Agora que tá. Por que é a letra C, hein? Você pode pensar, porque é a maior, professor. A molécula orgânica, elas é a maior molécula, então é mais complexa. Tipo assim, não tá errado pensar assim, não. Até quando eu fiz essa questão, eu até pelejei para arrumar uma molécula menor, mas eu deixei essa aí mesmo porque é uma boa explicação. Gente, a molécula orgânica, os compostos orgânicos, né, antigamente, até um certo tempo atrás, eram determinados compostos dos organismos vivos, tá? Então, os organismos vivos. E não é isso mais. Os compostos orgânicos são aqueles que têm a molécula de carbono, tá? Ou alguma, principalmente carbono. Então a gente viu que tem o chon, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são os elementos fundamentais. Mas para a gente poder definir uma molécula como orgânica, obrigatoriamente ela tem que ter carbono, tá? Se você tem um elemento que tem lá o nitrogênio, mas não tem o carbono, não é considerado um complexo orgânico, tá? Então, assim, obrigatoriamente, vocês olhem, se tem carbono, é uma molécula orgânica, tá? Então, você vê assim, a água é uma molécula, é inorgânico. O O2 são duas moléculas de oxigênio. O HCl, aqui vocês poderiam pensar assim, mas aqui tem carbono. HCl não o C ali é do cloro, né? Do Cl, né? O ácido clorídrico e o sódio. Então, assim, resumindo, para ser composto orgânico ou elemento, tem que obrigatoriamente ter o carbono, tá bom? Então, essa é a explicação coerente para essa questão. Então, vamos lá. Qual é o nome da teoria que explica que a vida havia surgido na Terra primitiva a partir da matéria sem vida, através das reações químicas que ocorreram de um longo período de tempo? E aí, responde essa lá para mim, no material também, por favor. Essas são questões novas. Vocês podem perguntar, mas você não fez essas questões. Não, estou fazendo justamente agora porque eu peguei pontos, né, lá da primeira parte para a gente poder rever para se preparar para a prova.
vai estar gravado, eu vou deixar esse vídeo lá. E eu, assim que terminar essa aula, você já está disponível lá no Moodle, você já pode estudar. Responda aí para mim, qual é o nome da teoria? Tem um equívoco aqui, né, gente? Mas respondam aí primeiro, desconsiderem o erro. É a teoria do Big Bang, a teoria do choque de partículas, teoria de Newton, teoria teológica ou teoria de Oparin-Haldane? Isso. Teoria de Newton. Letra A, Big Bang, Pedro Henrique. Gente, a resposta certa, vocês me desculpem o erro, é letra E, tá? É Oparin-Haldane. É a teoria mais aceita que explica a origem da vida. Ah, então quer dizer que o Big Bang está errado? Não, não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. São apenas teorias diferentes que explicam o surgimento da vida, né? Então a gente não pode descartar o Big Bang, mas a teoria de Oparin-Haldane é uma outra teoria. Então, quando falar em teoria de Oparin-Haldane, vocês têm que pensar o seguinte: nos elementos inorgânicos. Ah, o que são elementos inorgânicos? Todos aqueles elementos que estão na tabela periódica. São aqueles elementos simples, né, que vão reagir para poder formar os mais complexos. Né? Alguns são gases, outros são metais, outros não metais. Os elementos que estão na tabela periódica. Então, assim, no início, a Terra ela é cheia desses elementos inorgânicos na Terra, né? E aí uma situação ali, né? A Terra era como se fosse assim, um laboratório propício para que esses compostos inorgânicos eles se reorganizassem entre si, se formassem seres mais complexos. Esses seres mais complexos acabou formando a molécula de RNA, o RNA formou o DNA, e aí com o DNA, com a codificação genética, esses seres foram ficando mais complexos, mais auto-reprodutíveis, e aí surgiu a primeira célula, que era uma célula mais, vamos dizer assim, mais bruta, sem núcleo, que é a procariótica, e aí depois surgiu a célula com núcleo, que é a célula eucariótica. A união das células formaram os seres vivos. Essa basicamente é a teoria de Oparin-Haldane, tá bom? Então, quem tiver com dúvida, dá uma conferida lá no material. Então, essa é a teoria, vamos dizer assim, mais aceita na ciência para a origem da vida. Não é a única. Talvez as teorias elas se complementam, tá? Mas seria a resposta aí, letra E, teoria de Oparin-Haldane. A vida surgindo a partir da interação dos elementos inorgânicos para formar os complexos orgânicos e os seres vivos. Tá bom? Então vamos lá. A número 9. Então, esse é um tipo de questão que eu gosto de trabalhar, né? Assim, não que essa vai cair, não sei, mas é questão com texto para vocês lerem esses fragmentos e poderem raciocinar. Então, há 4 bilhões de anos, a superfície da Terra estaria coberta por uma grande quantidade de água, lagos e oceano. Ação do calor, radiação ultravioleta, vindos do Sol, descargas elétricas oriundas das tempestades muito frequentes, juntamente com a combinação, faltou um C aqui, desculpem, tá? Com a combinação química das moléculas, deu origem à molécula de carbono. Então, resumindo, o carbono é a molécula da vida, surgiu a partir da interação dessas moléculas inorgânicas. Tá? E aí, o texto acima está falando de qual substância que era presente, né, que era comumente presente nos primórdios da Terra. Letra A, porção de partículas do Sol. Letra B, líquido sulfuroso. Letra C, chuva ácida. Letra D, caldo primordial. Letra E, água em condensação. E aí, respondem para mim no chat, por gentileza. Qual essa substância era comum na Terra nos primórdios, né? Pensem a Terra como um ambiente assim
completo, né? Cheio desses elementos químicos e como que esses elementos se organizavam, né? E como que ficava essa substância ali nos lagos, nos oceanos. Como que era? Michele, letra D. Pode responder aí, gente. Vamos lá. Tentem pensar aí. Para a gente poder estudar junto. Paula, letra C, chuva ácida. Então, vamos lá. Gente, resposta correta é caldo primordial. Esse caldo primordial, ele, imagina a junção, né, dessas partículas inorgânicas junto com calor, radiação ultravioleta vindos do Sol, descargas elétricas oriundas das tempestades muito frequentes, juntamente com a combinação química das moléculas. Aí formava esse líquido. Imagina, a gente vai fazer, coloca isso tudo dentro de um frasco e formasse. Aí dava esse caldo, né? Então, assim, uma das grandes dificuldades de poder comprovar essa teoria de Oparin e Haldane era porque os químicos, né, os cientistas, não conseguiam reproduzir esse ambiente que era na Terra. Eles não conseguiam fazer esse caldo primordial, tá? Então, é uma substância que ficava dentro dos rios, dos oceanos, dos lagos, era cheio, porque imagina, tinha uma quantidade de radiação absurda, não tinha oxigênio. Quando o oxigênio apareceu? Ele apareceu a partir das primeiras moléculas facultativas, que eram aquelas que começavam a liberar oxigênio no espaço. Então, não tinha oxigênio na Terra. O oxigênio, depois que formou esses micro-organismos, né, que eles começaram a liberar esses gases aí na Terra, e aí sim surgiu o oxigênio. Então, é o caldo primordial, tá bom? Isso também está lá na teoria, é uma informação muito importante para vocês guardarem para a prova. Então, agora eu quero um exercício. Quem baixou o material, eu peço para não colar, tá? Porque abaixo aqui, ele vai ter o gabarito, né? Para a gente poder otimizar o processo. Eu dei uma de Ana Maria Braga aqui, já deixei o preparo e depois o produto pronto para a gente poder ganhar tempo. Até porque já são 8h36, tenho que liberar vocês para a próxima aula e eu tenho também que atender a turma de fisiologia. Só rapidinho, eu pedi para vocês colocarem na ordem, né? Enumerar de forma crescente os elementos que foram surgindo na Terra até a origem da vida. É porque vocês viram o vídeo, a teoria está escrita no material de aula, naquele material de cópia, e vocês viram que várias coisas foram acontecendo. Eu fiz um timeline, uma linha do tempo, explicando, só para a gente poder entender. Então, assim, ó, vamos algumas situações que aconteceram. Ó, formação da molécula de carbono, elementos inorgânicos, moléculas mais complexas denominadas polímeros, formação de células eucarióticas, formação das bactérias aeróbias facultativas, formação das moléculas de DNA e RNA, formação das células procariontes anaeróbias, tá? Uma dica para fazer uma questão dessa, essa questão aqui tem principalmente a função da gente poder pensar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, o que aconteceu terceiro, para a gente poder entender esse processo da origem da vida através das reações bioquímicas. Então, assim, primeiro e o último, eu acho que é mais fácil da gente poder visualizar, né? Qual desses itens aí, que cara seria o primeiro? O que tinha inicialmente na Terra, segundo essa teoria da explicação da origem da vida? Era o quê? Vocês concordam comigo que é elementos inorgânicos? Então a gente já tem aqui, ó. Aqui estaria o número 1. Tá? Porque no início tinha quantidade de elementos inorgânicos. E vamos pensar no outro extremo. A vida surgiu a partir de quê? Qual que é a unidade funcional da vida, gente? A célula. Não é qualquer tipo de célula. É uma célula com núcleo, com material genético, com citoplasma, com as organelas.
E qual é o nome dessa célula, gente? Essa célula que tem núcleo é a célula eucariótica. Então, a formação das células eucarióticas seria o último elemento aqui. Então, quantos quadros a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui estaria o 7. Agora vai facilitando. Assim, ó, depois dos elementos inorgânicos, o que aconteceu? Então, eu tenho lá os elementos inorgânicos, né? O que aconteceu entre eles, né? O que aconteceu? Eles juntaram entre si e formaram as moléculas de carbono. Não é isso? É isso. Então, as moléculas entre si formaram a molécula de carbono. Então, aqui, os três. O 3 está aqui. Depois que a molécula de carbono ela ficou formada, o que aconteceu? O carbono, a gente percebe que ele é um elemento que ele... Qual que é a facilidade dele? É ligar com os outros, né? Porque ele tem 4 ligações disponíveis. Então, o carbono ele se liga para formar seres mais complexos. Esses elementos, na verdade, mais complexos, se chamam polímeros, ou seja, são moléculas maiores que são formadas a partir da união do carbono com os outros elementos. Então, eu tenho aqui, ó, aqui na verdade é o 2, desculpe. 2. Aqui eu tenho, então, o 3, né? Se a gente poder pensar aqui é o 3. O 3 é a molécula de formação dos polímeros. E agora, o que aconteceu? Esses polímeros, né? A organização deles deu origem à molécula de DNA e RNA, tá? Eu já falei isso em sala de aula, eu vou repetir para vocês. O nome do DNA e do RNA, DNA, desoxirribonucleico, ribose, isso é um tipo de monossacarídeo. E o monossacarídeo é feito de quê? De carbono. Então, a organização do carbono, né, ali deu origem ao DNA e ao RNA. E depois que o DNA e o RNA ficou formado, o que aconteceu? Quais as duas opções que a gente tem ali? Ó? Bactérias aeróbias facultativas ou formação de células procariontes anaeróbias. A quinta é aqui, ó, é a formação das bactérias procariontes, porque são células mais simples. Ela tinha um envoltório, é como se um polímero juntasse uma ponta na outra, com material genético solto, e ali formou um ser procariótico anaeróbio. Depois esse ser anaeróbio, ele ficou mais evoluído, ele teve a capacidade de produzir e liberar e reagir com o oxigênio. Então, aqui estaria 6. Então, aqui a gente tem essa sequência, tá? Essa é a sequência que a gente tem aqui. Deixa eu só confirmar, que às vezes eu erro nisso. Não, mas está certinho, ó. Então, primeiro, tem o que aconteceu? A formação dos elementos, a célula cheia a Terra era cheia dos elementos inorgânicos. Esses elementos inorgânicos uniram entre si e formaram uma molécula de carbono, lá no caldo primordial. As moléculas de carbono reagiam entre si umas às outras e junto mais com os outros elementos químicos e formaram os polímeros. Os polímeros, eles deram origem ao material genético, ao RNA e ao DNA. Os polímeros, junto com o material genético RNA, formaram seres mais simples, mais separados do meio ambiente, que eram as bactérias procariontes anaeróbias. Essas bactérias, após de serem formadas, elas ficaram um pouco mais complexas, principalmente a capacidade de metabolizar com o oxigênio. Por isso que ela é uma aeróbia facultativa, ela é anaeróbia e aeróbia. E aí, por fim, essas bactérias que reagiam com o oxigênio, elas evoluíram e o que aconteceu diferente? Começou a formação de um núcleo e aparecimento de outras organelas separadas do citoplasma, que eram as células eucarióticas, a base da vida. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi uma revisão que eu queria fazer dessa primeira parte, para não ficar nada solto, para a gente rever. Ah, por que você não falou mais da bioenergética? Gente, porque eu acho que ficaria redundante se eu revesse aqueles materiais
aquele vídeo que eu fiz das atividades. Deixa eu só mostrar para vocês aqui de novo, para quem não estava aqui. Eu fiz um vídeo deste material. Peço mais uma vez, gente, assistam esse vídeo dessas com as questões sobre metabolismo, sobre o sistema energético, sobre bioenergética, tá? Então, quem não viu esse vídeo aqui que eu mandei, ele já está postado, tá? Eu já enviei o link também. Vejam e refaçam essas questões, está bem explicadinho. E se vocês ficarem com dúvidas, fiquem à vontade para poder tirar uma dúvida aí. Agora eu vou deixar em aberto para vocês um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar, assim, quer perguntar? Alguma dúvida que eu não tenha falado que eu possa esclarecer? A gente tem aí um tempinho. Deixa eu encerrar a gravação.